diante da realidade da peste, nós somos chamados a voltar a Deus. O dinheiro, as grandes estruturas, o poder deste mundo, os homens que governam, são nada diante de tudo que hoje se apresenta. Nós precisamos meditar e entender que esta pandemia é algo permitido por Deus para tocar o coração da humanidade, sobretudo o coração da igreja, o nosso coração de sacerdotes, de bispos e de padres. Como tem sido a ação da igreja nesses últimos 60 anos? Congregações morrendo por falta de vocações, religiosas deixando a vida religiosa porque perdeu o sentido, seminários com poucas vocações, uma pleiade de sacerdotes que deixaram o ministério nesses tempos, documentos e mais documentos produzidos pela igreja, pelas conferências, pastorais e mais pastorais criadas. Mas nós vemos uma igreja em saída, batiza e sai da igreja, crisma e sai da igreja, casa e sai da igreja, participa dos encontros e sai da igreja. Onde está o erro? Será que não está naquela base fundamental, já alentada pelo Papa Emérito Bento XVI inúmeras vezes nos últimos decênios? Na falta de fé? Colégios católicos que não têm mais identidade católica. Instituições católicas marxizadas, tomadas pela teologia da libertação, as pastorais, que desprezaram a santidade da palavra, a força da tradição da igreja, para buscar uma compreensão do mundo, uma concepção apedeuta, no método de análise marxista, já tantas vezes denunciados pelos papas. Um método que tem a sua origem no ateísmo, na negação de Deus e na imposição do autoritarismo humano. Será que não é hora de nós, como igreja, voltarmos às fontes? Para beber na fonte genuína da patrística, da Sagrada Escritura, da tradição da igreja, e renunciarmos o pelagianismo que nós fomos trazendo para dentro de nós? Nós sacerdotes, será que não está na hora de a gente aprender com essa crise, com esse vazio, que nós devemos amar mais a liturgia? E ter a liturgia como propriedade exclusiva de Cristo e não nossa? Será que não está na hora da gente aprender com os grandes santos a pobreza de São Francisco, a humildade de São Bento, a firmeza no amor e na caridade de Padre Pio? A humildade de grandes padres, inclusive Padre Jonas Abib, Monsenhor Jonas, que para mim é um grande exemplo de sacerdote no Brasil, tão criticado, tão vilipendiado, exatamente pelas vozes que promanam desses ambientes de uma teologia sem Deus, de uma teologia sociológica. Quanta riqueza, meus irmãos, nós perdemos. E o
o vírus veio para dizer: vocês não são nada. Cadê a caridade, o serviço aos pobres, que a teologia da libertação vociferou ao longo desses 60 anos? Cadê? Cadê os seus grandes progenitores? Cadê? Estão todos na heresia. Não, a igreja não precisa dos esquemas humanos. A igreja tem tudo e nós precisamos ter a humildade no coração de acolhê-lo. Acolher a palavra, a tradição, o magistério da igreja. Por que os nossos seminários não conseguem formar homens santos, padres da envergadura de um padre Eustáquio, de um padre Réus, de um padre Luiz Maria Olabarieta e de tantos sacerdotes que morreram no nosso estado de Goiás, deixando para trás materialmente somente os trapos das suas roupas, seus paramentos bonitos e nada mais. A igreja precisa aprender com essa crise. As pastorais precisam aprender com essa crise. Os movimentos leigos da igreja precisam aprender. E só se aprende se ajoelhar, não para adorar o vírus, mas para adorar o Cristo vivo ressuscitado. O que podem fazer os professores ateus universitários, que durante esses 60 anos tentou lacrar a cabeça dos seus alunos com o ateísmo, roubando do coração de muitos jovens a simplicidade da fé com que foram para as universidades? Onde estão estes? O que podem fazer essas criaturas diante desta crise tão grande que nós vivemos? O que podem os grupos ateus que perseguem a fé cristã, aqueles que rolavam no chão pelados diante do Papa Francisco na jornada mundial, quebrando as nossas imagens, fazendo cenas porno-eróticas com o crucifixo e com a imagem de Jesus e realizando o chamado desbatismo. O que vocês são capazes de fazer agora? Qual a resposta que vocês têm a dar diante da crise? Nenhuma. Será que o vazio da crise, o medo, a angústia, esta estranha realidade inaugurada por esta crise, não é o mesmo vazio que está no coração de vocês que abandonaram Deus, que escarnecem da igreja? E vocês que estão dentro da igreja e que pratica o fogo amigo de destruição da igreja, querendo fazer uma igreja a seu modo, a missa do seu modo, tudo a seu modo. O que essa crise tem para dizer para vocês? E para nós que estamos pelejando, o que essa crise tem a dizer para nós bispos do Brasil, para a CNBB? Para os grandes organismos da CNBB. O que essa crise tem a dizer para nós? Será que nós vamos continuar com a análise de conjuntura, tentando explicar isso, como saiu essa semana? Essas análises de conjuntura que são tão frágeis e tão sem forças como o coice dos porcos. Por que não faz uma análise espiritual da realidade? E nós possamos bater no peito com toda a força. Nós não estamos adequadamente ligados à evangelização como devem. É preciso bater no peito. É preciso ter a coragem de meditar. Aqui eu nem vou dizer dos políticos corruptos
que estão em Brasília, das corrupções também, irresponsabilidade dos poderes judiciário, do poder legislativo e executivo. Quantas misérias! O que essa crise tem a falar para os senhores, que têm seus milhões de dólares escondidos nos paraísos fiscais fora do Brasil? O que esse dinheiro de vocês resolve agora? Será que não é hora da gente calçar as sandálias de São Francisco? As sandálias da pobreza? Será que não é hora disso? Cadê os que sempre defendem os pobres? O que vão fazer agora? É hora de agir. É hora de estender a mão. É hora de ir ao encontro dos que sofrem. É um momento que Deus quer falar, mas nós não podemos enclausurar nossos corações na soberba, no orgulho. É preciso abrir as fendas de nossa alma e deixar que a unção do Espírito Santo, como nós cantamos nestes salmos, nesta noite, entre dentro de nós. Sem humildade não há cristianismo, porque Cristo se fez obediente e humilde até a morte e morte de cruz. Se nós não abraçarmos a cruz com Ele, se nós não subirmos à cruz com Ele, como diz Santo Agostinho, nós não podemos descer com Ele ao sepulcro da sua ressurreição. Esta noite está posta como um grande elemento profético para o mundo e para a igreja. Nós, igreja, católicos, catequistas, todos nós precisamos colocar a mão na consciência. Vocês como pais católicos, mães católicas, vocês como jovens católicos, põem a mão na consciência e perguntem: o que essa peste chinesa que nasce num país comunista, totalitário, opressor, que oprime o seu povo, um país que não tem liberdade, um país que persegue a fé cristã, o que isso tem a dizer para nós? Qual a mensagem? Amém.